Olá, queridos alunos e alunas. Estamos aí no mês de agosto de 2020, mais precisamente no dia 13 de agosto, nesse período de pandemia, e o nosso conteúdo do primeiro ano do ensino médio é exatamente filosofia da ciência. Nós faremos aí uma breve discussão a respeito da relação entre ciência e senso comum, e nós abordaremos aí tanto a importância, e relevância da ciência, mas as ressalvas que se precisam fazer em relação aos resultados científicos, quanto também as características do senso comum e as observações principais que nós temos que ter em relação a essa forma de conhecimento, tá bom? Espero que vocês aproveitem o vídeo e que consigam aí desenvolver as atividades ao longo desse bimestre. Um abraço a todos. Iniciamos aqui mais uma aula de filosofia, primeiro ano ensino médio. Nós estamos aí no momento introdutório, dos conteúdos de filosofia. Nas aulas anteriores nós havíamos estudado a relação entre mito, religião e filosofia, para justificar que a filosofia é uma forma de conhecimento racional que convive com as demais formas de saberes. Na sequência, nós passamos para o entendimento do que são os períodos e áreas da filosofia, ou seja, a filosofia vai se ocupar com a abordagem, ela pode ser estudada através da abordagem histórica, onde se pode trabalhar ali com as ideias que dizem respeito ao tempo e o espaço, Então, os períodos da filosofia vão trabalhar exatamente com isso. E na filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, e também nós vimos que a filosofia é dotada de áreas: ética, filosofia política, filosofia da ciência. Aqui estamos, mais uma área da filosofia, é o que nós trabalharemos hoje aqui, ok? Então, esse é um dos temas que mais possui relevância nesse momento de pandemia, sobretudo pela relação que a gente tem atual entre a ciência e o senso comum na era da pandemia da Covid-19. Aqui nós temos uma leitura de imagem para fazer, dentro de um determinado laboratório, um cientista desenvolvendo aí a sua prática, A gente sabe que para que seja feito esse tipo de procedimento é necessário que haja conhecimentos, E obviamente que nós estamos numa era muito complicada, em que aquele conhecimento sistemático, organizado, que é o conhecimento científico, tem sido colocado em discussão em relação àquilo que é propagado nas redes sociais e até nas mídias tradicionais pelo senso comum. Eu vou explicar o que é ciência, eu vou explicar o que é senso comum. Antes se faz necessário que a gente faça essa leitura aqui literalmente, Esse é um texto autoral, é um texto meu, literalmente, Que eu produzi exatamente para que a gente pudesse iniciar essa conversa, essa discussão dessa aula, Então vamos lá. Saber o que é ciência é algo de extrema importância, sobretudo nesse momento de pandemia do Covid-19 em que vivemos. Podemos dizer que, no atual momento, apesar das incertezas das quais o conhecimento científico é portador, que o produto final desse saber, ou seja, o conhecimento filtrado por toda uma rigorosidade metódica, é mais eficiente do que o mero achismo de muitas pessoas, sejam elas personalidades políticas ou do mundo artístico. Obviamente, não se trata de elevar a ciência a um grau de divindade, no qual atribui-se infabilidade. Está escrito errado aqui, gente? Depois eu faço a correção. A palavra aqui é infabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que não falha. Mas afirmar que nossas apostas no desenvolvimento de novos caminhos que nos permita compreender o desenvolvimento da doença e dos modos de combatê-la. É por isso que estudaremos nesse instante o que é a ciência. De antemão, podemos dizer que ela é o oposto do senso comum, ou seja, dos conhecimentos que combatemos
sem a devida crítica dos conhecimentos que obtemos, tá? Sem a devida crítica ou estudo, mas que faz parte, muitas vezes, da maioria dos nossos saberes. É do senso comum que muitas vezes partimos para a elaboração de conhecimentos científicos. Por exemplo, antes do conhecimento científico sobre as propriedades do boldo do Chile, as pessoas já utilizavam ele para problemas de indigestão. No entanto, é muito correto dizer que o conhecimento do senso comum é dotado de inúmeras imprecisões. Nesse momento, por exemplo, podemos citar que o modo como as pessoas entendem o coronavírus interfere na saúde pública em termos mundiais. Acreditar que não é real, que foi inventado pelos chineses apenas para que eles se despontassem como a primeira economia mundial, e em razão disso descuidar-se dos procedimentos básicos de segurança da saúde para não ser infectado é um dos malefícios do senso comum que a ciência pode combater. Vamos lá, bons estudos, tá? Ou seja, o que esse breve texto aqui nos traz? A ideia de que a ciência não é um conhecimento livre de erros, mas que é o que nós temos em mãos nesse momento, é o que nos permite procurar novos caminhos, né? Ou seja, não se trata de elevar a ciência a um grau de infabilidade, ou seja, a ciência também falha, mas obviamente que é muito mais seguro acreditar no que diz o cientista, né, desde que com a devida crítica, obviamente, do que acreditar num vídeo viralizado, né, no WhatsApp ou no Facebook de uma pessoa que afirma que medicamento A ou B faz efeito sem que isso realmente tenha sido exposto e testado sucessivas vezes, ok? Então vamos lá. Nós temos que realmente apostar, né, no desenvolvimento de novos caminhos para o desenvolvimento, né, de modos de compreender essa doença e de combater. Por isso que atualmente nós estamos utilizando máscaras, mantendo o distanciamento social. É um conhecimento de ordem científica, né? Tem pessoas que dizem, não é necessário, né? Podemos trafegar sem o mínimo cuidado, porque o que dizem a respeito disso não é verdade, as pessoas não estão morrendo de Covid, as pessoas sempre morreram, então observem. Isso são dados do senso comum, como nós veremos mais adiante, tá bom? Ou seja, o senso comum, ele é importante, ele é completamente descartável. O que a gente pode dizer é que o senso comum ele faz parte dos nossos conhecimentos, né? Aquela receitinha que muitas vezes parte da vovó ou da mamãe, que serve para curar uma dor de barriga, ou que a gente utiliza aí, né, para combater uma gripe ou um resfriado, é um bom exemplo disso. Nós temos o texto aqui, tá? Esse texto ele foi dissecado, muito bem organizadinho, em torno dos slides, ok? Então, eu vou passar aqui para os slides agora e vocês vão poder acompanhar depois pelo texto que está aqui no site, que eu vou disponibilizar no Google Classroom, ok? Observem a atividade. Essa atividade vocês não deverão me entregar inicialmente, é para que vocês façam e deixem organizado aí no caderno, num cantinho, porque depois eu vou pedir isso em questões objetivas, ou seja, questões de múltipla escolha, tá? Então, o que nós vamos aprender? Qual o significado da palavra ciência? O que é a ciência propriamente dito? Quais são os objetivos dela? O que é um método científico? E a diferença entre ciência e senso comum? E se a ciência realmente produz conhecimentos infalíveis, ok? Então vamos lá. Passando aqui então para os nossos slides, ok? Então, me apresentando aqui para vocês, né? Vocês já me conhecem um pouco a respeito de mim, embora a gente tenha ficado aí, acho que talvez menos, né, de 2 meses, ou 2 meses e alguma coisinha, um pouquinho mais, tá? Como vocês sabem, meu nome é Roberto, eu sou graduado em Filosofia e História, na verdade é o contrário, primeiro História, depois Filosofia e por último Pedagogia, tá? Sou professor titular de cargo na Escola Carlos do Reis, fiquei um bom tempo ali
no Landia Santos Batista, aliás, onde tinha o cargo de filosofia e história, né, exercia o cargo efetivo de filosofia e história. Depois participei do concurso público para diretor de escola e me tornei diretor na Escola Mário Manuel, tá bom? Então, vamos lá. Nós falamos sobre ciência, uma coisa nós já sabemos a respeito dela. Ela é o oposto do senso comum. Mas o que significa ciência? Bom, a palavra ciência, ela tem origem no latim e significa conhecimento. Bom, o senso comum também é conhecimento. Então, nós precisamos identificar as múltiplas formas do conhecimento. Ou seja, quando nós falamos que o senso comum é uma forma de conhecimento, nós podemos até ousar dizer que é uma forma de ciência. Porém, não é a ciência na acepção da palavra. Então, quando nós falamos em conhecimento, nós estamos falando naquele conhecimento do senso comum ou conhecimento epistêmico, chamado também de apenas ciência, tá? O que seria o senso comum? É um conhecimento subjetivo, sensorial, empírico, tá? E a ciência, enquanto episteme, um conhecimento verificável, ou seja, os experimentos permitem a você dizer que determinada coisa funciona ou não funciona de uma forma ou de outra com base nos testes, metódico, ou seja, é dotado de um método e que objetiva ser um conhecimento seguro, tá? Se vocês olharem para baixo, vocês vão observar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens, né? Já não contei errado aqui, mas apenas uma delas se refere mais ao senso comum, né? Que é esse aqui do canto esquerdo, em que uma pessoa fala ao ouvido da outra, né? Vamos imaginar que ela pode estar falando sobre a eficácia de um medicamento que ela tomou por determinado motivo, mas sem o conhecimento científico ou de uma prática ou de um método, ou mesmo a respeito de uma doença ou de algo, como por exemplo a pandemia que nós estamos vivendo. O restante que nós estamos vendo são exemplos de atividades científicas, né? Os objetos ali de um pesquisador, né? Os livros que versam sobre o conhecimento, né? E assim por diante, tá bom? Então, eu vou especificar melhor para vocês o que é o senso comum. Vamos pensar no senso comum como aquele conjunto de conhecimentos que nós obtemos através da nossa vivência. Tá, deixa eu voltar aqui para o slide anterior. Da nossa vivência. Essa vivência que nós temos, vamos ver se tem mais alguma imagem aqui sobre o senso comum. Não. Tá? Essa vivência que nós temos no cotidiano, ela nos permite entender algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se eu me machucar e o cachorro lamber a minha ferida, isso pode curá-la. Alguém já deve ter escutado a respeito disso, tá? O senso comum vai dizer para um indivíduo, por exemplo, que leite com manga faz mal. Isso faz parte do senso comum, né? Que a doença, a Covid, foi uma doença inventada pelos chineses para que eles alcançassem aí o primeiro lugar mundial em termos econômicos. Isso uma pessoa vai dizendo para outra, e aí nós temos um conhecimento subjetivo, ele nasce, né, da impressão de uma pessoa, sensorial e empírico, né, porque muitas vezes é a experiência de vida da pessoa que a leva a isso. Como eu disse, a ciência também pode partir do conhecimento do senso comum, no caso do boldo do Chile, por exemplo. Foi dito que as pessoas usavam o boldo muito antes de cientificamente se saber que ele tem propriedades que realmente pode ajudar na saúde das pessoas. Já a ciência, por sua vez, ela é um pouco diferente. Bom, a ciência nós podemos dizer que é um conhecimento sistemático, organizado. Através aqui dos objetivos da ciência, nós podemos entender um pouquinho a respeito disso. Bom, quais seriam os objetivos da ciência? Para que ela existe? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que é para tornar o mundo compreensível, ou seja, para que o homem compreenda
o que há no mundo e como ele funciona, proporcionando ao ser humano meios para prever situações e exercer o controle sobre a natureza. Vamos pensar, por exemplo, num terremoto, num tsunami, num vendaval, num furacão, tá? Ou no modo como nós somos capazes hoje de prever o tempo, né? Como se diz vulgarmente. Quando nós compreendemos o funcionamento da natureza, nós podemos prever situações e exercer controles sobre a natureza. Então, se você sai de guarda-chuva, é porque a previsão do tempo diz que naquele momento pode chover. Se nós moramos em determinado lugar, nós sabemos que o deslocamento de placas tectônicas pode levar a uma catástrofe enorme se as construções desse lugar não atender às necessidades, né, estruturais referentes a um abalo sísmico. Ou seja, ela precisa ser reforçada, ela precisa ser diferenciada. Um tsunami, por exemplo, há todo um alerta, há uma estrutura mundial que organiza uma forma de comunicação para que quando se tiver a informação de um tsunami, para que todas as outras pessoas saibam e possam se proteger, saindo das partes baixas, né? Então, o homem entendendo um terremoto, um vendaval, um furacão, os fenômenos da natureza ou mesmo uma doença, ele pode tanto prever situações e ter alguma forma de controle sobre a natureza. Nós podemos dizer então que é o modo como o homem domina a natureza, não mais pela força, mas pela compreensão. Eu peguei esse exemplo aqui do aquecimento global. Então o homem compreendeu os efeitos, né, dos gases que são emitidos aí e que geram um efeito estufa e que geram um aquecimento em nível global que pode levar ao derretimento das calotas polares e com isso elevar a temperatura do planeta e ao mesmo tempo desaparecer com cidades e mesmo países aí. Nós sabemos hoje o que fazer para combater o aquecimento global. A questão agora é como fazer, né? Nós sabemos o que, como, e é realmente viável. Essas coisas acabam contrariando interesses econômicos, tá? Bom, como que os cientistas chegam a seus resultados? Podemos dizer que os cientistas chegam aos seus resultados se utilizando de um método, ou seja, de um caminho. Esse é o próprio significado da palavra, né? Método que vem de meta, ou seja, através de ou dos caminhos, né? Através do caminho, que é exatamente um procedimento. Bom, o método que a ciência se utiliza atualmente é o método experimental, como vocês podem ver aqui no segundo parágrafo, tá? Esse método experimental ele se divide aí em 4 etapas. Na imagem aqui ao lado, os termos não são os mesmos, mas dá para associar aqui, né? Ou seja, o primeiro passo é a observação. Vamos pegar como exemplo a própria situação do Covid-19. Bom, então o que nós temos enquanto observação, né? Que é uma forma de gripe diferenciada tem levado pessoas a óbito, né? Com dificuldades respiratórias, entre outras coisas aí. Bom, então nós elaboramos uma pergunta, né? O que pode ser isso? O que pode ser isso? Apareceu aqui uma notificação. Acabei não tirando a notificação. Vamos lá, deixa eu tirar essa notificação agora, senão a gente vai ser importunado aqui, tá? Lembrando aí que o Palmeiras ganhou do Corinthians. Então, essa pergunta ela pode ser de modo múltiplo, né? Ou seja, múltiplas perguntas, tá? Então, nós podemos colocar aí como hipóteses para essas perguntas. Então, nós observamos, né, que essa gripe tem matado pessoas. Nós fizemos pergunta, né, o que tem realmente matado as pessoas. E aí nós formulamos as hipóteses, né? Estamos aqui no terceiro itemzinho. A hipótese número 1
é que a gripe, o vírus da gripe pode ter passado por uma espécie de mutação. E essa mutação fez com que organismos não preparados, submetidos a esse vírus, do Covid-19, né, que é o nosso exemplo aqui, que esses corpos não preparados acabasse não conseguindo combatê-lo. Bom, o experimento nesse caso seria a própria observação, né, das pessoas contaminadas, tá? Isso levaria ao nosso quarto item, né, que é o experimento ou testes experimentais, tá? Tanto faz aqui, eu estou associando esse terceiro item aqui com o nosso quarto dessa ilustração, tá? E a análise disso vai levar a uma conclusão ou uma reformulação. Ou seja, ao final dos testes experimentais, através dos experimentos, do isolamento, né, de uma amostra desses vírus em laboratório que acometeu as pessoas que morreram, observou-se que, conclusão, nosso último item aqui, né, após a análise, né, realmente é a mutação de um vírus que tem causado a morte de dezenas, centenas e milhares de pessoas, ok? Então, enuncia-se o problema, ou seja, qual é o nosso problema, em cima disso formula-se a hipótese, ou seja, o nosso problema tem como origem tal coisa, experimenta-se para saber se essa tal coisa realmente corresponde à nossa dúvida e, por último, trabalha-se com a conclusão ou a reformulação. Por que a reformulação? Porque, ao final, a nossa resposta sobre o problema pode estar errada, tá bom? Bom, nós vimos então que a ciência identificada como episteme, ou seja, procura ser um conhecimento seguro, baseado em métodos, tem como objetivo prever situações e exercer o controle, o domínio sobre a natureza, de modo a melhorar a vida das pessoas e da própria a manutenção e o equilíbrio da própria natureza, entre outras coisas, tá? Uma das atividades relacionadas à ciência é exatamente a formulação de leis e teorias científicas. Então vamos imaginar duas caixinhas. Existem várias leis e essas leis estão dentro de uma caixinha maior que são as teorias científicas, tá? O que são leis científicas? Eu vou dizer aqui, vou fazer uma breve leitura, né, desse trechinho aqui e aí na sequência eu explico, vai ficar bem simples de se entender. Então, leis científicas. Os fenômenos são classificados a partir da sua regularidade, ou seja, aquilo que acontece há 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Tá? Isso serve para explicar fenômenos semelhantes de maneira generalizante. Assim, as leis nos permitem ter uma visão global dos fenômenos regulares e prever fenômenos regulares semelhantes. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu posso dizer, com base em uma lei, que amanhã nós teremos um dia composto por dia e noite, ou seja, a parte clara do dia e a parte escura do dia. Mas o que me permite dizer isso? O que me permite dizer isso é exatamente, eu volto aqui para a primeira linha, né, é exatamente observar a regularidade dos fenômenos. Há décadas eu observo que todo dia é composto por dia e noite. Então eu posso explicar um fenômeno semelhante, de maneira generalizante. Ou seja, eu tenho uma visão global. Olha, desde que eu tomei a consciência de mim mesmo, todos os dias foram compostos por dia e noite, parte clara, parte escura do dia. Ou seja, eu tenho uma visão global e com base nisso eu posso prever um fenômeno. Ou seja, eu posso dizer que todos os dias são compostos por dia e noite, parte clara e escura, ok? Mas nós também podemos pensar
nessa situação específica que nós estamos vivendo, né? Então, um medicamento, né, para combater a Covid-19, para gerar os anticorpos que tanto necessitamos, ele é testado em centenas, milhares de pessoas, e é exatamente quando se tem uma visão global disso, né? Então você testa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em mulheres, em homens, e ao final, quando você tem uma visão geral, ou seja, pegou em homens, mulheres, adultos, crianças, então logo eu tenho uma visão global desse fenômeno, ou seja, ele funcionará com todas as pessoas, independente de sexo, independente de idade. Logo, eu posso prever um fenômeno aqui então. Eu posso utilizar esse medicamento em todas as pessoas, porque não haverá malefício, sim benefício. Bom, as leis então elas fazem parte de uma teoria científica. Um exemplo de lei aqui, a lei da gravidade, ok? Transitoriedade da ciência. Tomando um cafezinho aqui que já até esfriou. Bom, o que nós podemos dizer a respeito da ciência? A ciência ela é, sem dúvida, algo muito positivo. Um avanço que o homem conseguiu ao longo dos séculos e que permite que a vida dele seja melhor. Mas nem sempre foi assim. Em determinado momento, a própria ciência foi endeusada pelos homens e isso gerou problemas enormes. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, né, muitas pessoas foram submetidas a experimentos científicos sem qualquer crítica em relação a isso, só, né, pela ideia do vamos avançar, vamos alcançar novos caminhos. E aí nós tivemos coisas terríveis. Aconselho vocês a dar uma olhadinha no YouTube a respeito disso, tem bastante coisa, tá bom? Bom, e do mesmo modo que a ciência não pode caminhar sem a crítica, tá? A ciência também não deve ser endeusada como uma forma de conhecimento imutável, que produz um conhecimento que será sempre o mesmo, tá? Então, é isso que nós temos aqui nesse primeiro parágrafo. Os resultados científicos não são dados definitivos, livres de erros, pois incontáveis teorias e leis, inclusive, né, que já tiveram validade em um período, perderam seu teor de veracidade, ou seja, perderam a ideia de verdade em outro momento. Exemplo, a teoria do geocentrismo de Ptolomeu, substituída posteriormente pela teoria do heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Então vamos olhar aqui para baixo para a imagem. Então, nessa imagem aqui, né, que refere-se à ideia de Ptolomeu, que é ainda da antiguidade, nós temos a ideia de que a Terra que a Terra ocupa o centro do universo e que tudo gira em torno dela, inclusive o Sol. É claro, o homem olhava para o céu às 6:30 da manhã, via o Sol numa extremidade, e às 6:30 do mesmo dia, né, às 18:30 do mesmo dia, o Sol estava na outra extremidade, nasce a leste, se põe a oeste. Então, a conclusão era que tudo girava em torno da Terra. À noite o homem via a Lua, as estrelas, tudo aparentemente girando em torno da Terra. Mais adiante, né, já no período moderno, nós temos Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, que diz que não, a Terra é o centro de tudo, o Sol é o centro de tudo e a Terra gira em torno do Sol. Bom, dentro do nosso sistema solar isso não está errado, né? A Terra ocupa o Sol ocupa a posição central e a Terra e os demais planetas giram em torno dele. Ou seja, passaram aí praticamente milênio, né? Até que uma teoria, a teoria geocêntrica, fosse colocada por terra, para que a teoria heliocêntrica, que diz que a Terra gira em torno do Sol e não ocupa uma posição central, né? Então, é por isso que nós podemos dizer que uma teoria científica
ela não tem validade universal. Desculpa, ela não tem validade eterna. Ela pode mudar, ela pode passar por transformações, ela pode ser inclusive descartada. Se a gente pegar, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, tem muita gente que discorda dela, mas ela é a teoria mais aceita. Pode ser que amanhã ou depois dados demonstrem que ela não é correta e que ela seja descartada, tá bom? Bom, o resultado científico não é definitivo, observem. Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra ou Géa, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do universo. O geocentrismo da antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente e a Terra permaneceu no centro do universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do universo e os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo, e em finais do século XVI e início do século XVII, Tycho Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do universo. Bom, deu para entender um pouquinho, né? Voltando aqui para o primeiro slide, eu espero que vocês tenham compreendido que uma teoria, uma lei científica não tem uma validade eterna, ela pode ser descartada, e essa é a diferença entre a ciência e o senso comum, por exemplo, que muitas vezes permanece por anos, séculos e séculos, e também em relação a outras formas de conhecimento. A ciência, ela produz um conhecimento que deve ser sempre contestado, criticado e procurado erros. Temos agora como exemplo, né, a ciência produzida aí pelos russos, né? Desculpa, a vacina produzida pelos russos, que supostamente não passou por todos os protocolos de verificação. E isso gera uma desconfiança na comunidade científica que entende que é possível que isso não seja viável em termos de uso em toda a população, porque pode ter algum efeito colateral, pode ter algum comprometimento à saúde das pessoas, enfim. Se hoje nós temos essa desconfiança e procuramos criar protocolos em torno de métodos, é exatamente para que a ciência percorra sempre um caminho seguro, tá? Então, voltando aqui para o site, então vocês têm aqui nesse texto, né, toda a problemática apresentada, tá? E eu espero que todos vocês tenham aprendido, e qualquer dúvida vocês podem entrar comigo, em contato comigo pelo Google Classroom, tá? Um abraço a todos, espero que a família esteja bem, que todos estejam com saúde, e até mais.